Esta é a 9ª unidade do nosso curso de Slido utilizado dentro de apresentações. Nesta unidade, veremos como criar um quiz dentro do PowerPoint através do plugin nele instalado. Vamos também mostrar como se cria uma apresentação contendo a votação que estabelece um ranking ou uma classificação pelo seu público. E, por fim, como esta apresentação é executada. Inicie o seu PowerPoint. Neste caso, vamos utilizar uma apresentação pré-definida pelo próprio programa. Escolhido o tema, iniciamos a sua criação. Alterem os dados. Neste caso, foi trocado o nome e houve um pequeno erro e a correção posterior. O plugin Slido, uma vez instalado dentro do PowerPoint, como vimos em unidades anteriores, ele aparece como um botão no menu do PowerPoint. Clique nele. Surge do lado direito uma barra de menu. Caso o login não esteja feito, faça o login conforme as apresentações anteriores. Note que já existem aqui questões criadas anteriormente. Como vamos criar um quiz utilizando o próprio PowerPoint com o seu plugin, clique em Criar sessão. Aparecem as alternativas de atividades que o Slido oferece. Vamos escolher Quiz. Criamos a pergunta: quantas penas tem o Saci Pererê? Assinalamos ou construímos as alternativas, 1, 2 e nenhuma, e assinalamos a correta, nenhuma. Note que a pergunta é uma pegadinha. Quantas penas tem o Saci Pererê? Assinalada a resposta correta, vamos habilitar um tempo para a resposta. Esta habilitação vai permitir a contagem regressiva numa barra azul durante a apresentação. Colocamos 15 segundos. Adicionamos esta questão na apresentação. Clicado, note que surge do lado esquerdo um novo slide na sua apresentação, contendo a pergunta criada via Slido. Vamos continuar acrescentando novas perguntas. Clique em Adicionar interação, ou seja, uma nova pergunta. Vamos adicionar uma outra pergunta para o quiz. O campo para o lançamento da pergunta está apresentado e você percebe que o tempo ou o timer já se encontra assinalado. Isto o sistema faz automaticamente quando a primeira pergunta com o timer é elaborada. As próximas mantêm isso como padrão. Lança-se então a pergunta correspondente, neste caso, quem são os sobrinhos do Pato Donald? Lança-se as alternativas e as respostas corretas. Neste caso, são 3. 2 estão aparecendo nesta apresentação. Deixe habilitado o tempo, porém aqui foi alterado para 25 segundos, visto que o tempo para responder deve ser maior por conta de ter mais de uma resposta correta. Você pode assinalar também a oportunidade para que, após apresentado o resultado do quiz, apresenta-se um ranking, ou seja, quem está liderando a apresentação. Caso não queira que isso surja ou seja revelado até a apresentação final, deixe desmarcado. Clique em adicionar a apresentação e note então que um terceiro slide surgiu do lado esquerdo contendo a pergunta criada: quem são os sobrinhos do Pato Donald? Agora veremos uma atividade de classificação, ou seja, como fazer um ranking de diversos elementos. Esta possibilidade ela é importante quando você vai fazer alguma escolha pela maioria do seu público. Clique em Ranking.
faça a sua pergunta ou a sua afirmação ou a sua sugestão ao público. Neste caso, é uma pergunta para levantar opiniões. Quem foi o melhor? No caso aqui, Pelé ou Maradona. E adicione na apresentação. Surge então mais um slide, o quarto, com a pergunta: quem foi o melhor? Vamos adicionar mais um ranking. A pergunta da vez é: qual a ordem dos presidentes eleitos após a Constituição de 1988? Aqui estão as alternativas. Note que ficou na ordem. Cuide com esta elaboração, pois na sua projeção, na sua apresentação, é exatamente nesta ordem que apresenta. Caso você queira sondar o conhecimento do seu público, deixe numa ordem completamente aleatória. Marque quantas possibilidades pode o seu público assinalar. No caso aqui foi a 5, mas caso a sua pergunta fosse: coloque os 3 primeiros presidentes, exemplificativamente, coloque o número 3 apenas. Outras 2 respostas seriam descartadas. Marque a opção randomizada. Isso vai permitir que no dispositivo do seu público ela se apresente de modo totalmente aleatório. Clique em adicionar a apresentação. Note então que um quinto slide surgiu na sua apresentação, justamente contendo as perguntas para fazer a classificação. Agora vamos ver como ficou o resultado desta criação. Vamos iniciar então a nossa apresentação. Aqui está o PowerPoint criado, ou seja, a apresentação no PowerPoint criado utilizando o plugin Slido. Clicado então no botão do plugin, instalado o plugin dentro do PowerPoint, ele cria um botão no menu, clique nele e ele ativa o menu existente ao lado. Neste caso, vamos fazer uma alteração na pergunta. Selecionamos a primeira pergunta do nosso quiz criado. No símbolo contendo um lápis, clicamos nele e vamos fazer então a edição. Podemos colocar então, assinalar a opção mostrar quem está liderando e vamos salvar esta alteração. Vamos então iniciar a nossa apresentação. Aqui no botão superior em iniciar do começo, ou apertando a tecla F5, ou apresentando com o Slido conforme a barra de menu lateral do Slido. Iniciada a nossa apresentação, note a projeção contendo o QR Code ou um endereço para acessar via navegador de internet. No caso, estamos utilizando o Google Chrome num tablet. Vamos colocar o endereço exibido na apresentação, slido.com. E ingressamos no site. Note então que ele pede para entrar com o código. O código, conforme a apresentação, é o 414 e ingressamos. Iniciamos então nossa apresentação. Na projeção da sua apresentação, então, é apresentado o QR Code e a barra de endereço, ou seja, o endereço para ser inserida na barra de endereço do navegador. Temos então aqui um navegador aberto num tablet. Vamos colocar então o endereço do Slido. E ingressar no site.
Note então que é solicitado ao espectador a inserção do código. Conforme consta na projeção, o código é R414. Inserido o código correto, ingressa-se na atividade e, como se trata então de um quiz, é exigido o nome do participante. No caso, vamos utilizar então o nome tablet. Feito o ingresso, o nome tablet surge então na apresentação. Com os seus participantes já tendo feito o ingresso na apresentação, ou vinculado à sua apresentação, avança-se e inicia o prazo ou tempo para a resposta a ser lançada. No caso aqui, vamos lançar nenhuma e enviar. Enquanto não terminado o tempo programado, o slide não apresenta nenhuma alteração. Terminado o tempo, automaticamente se exibe o score de percentuais dados a cada uma das alternativas e, clicando com o mouse sobre o slide ou a tecla avançar, é apresentado então o resultado correto, ou seja, a alternativa que deveria ser corretamente assinalada, bem como isto é revelado no dispositivo do espectador ou do seu público. No caso aqui foi programado para mostrar quem está liderando ou quem respondeu as perguntas de modo correto em menos tempo. Como é apenas um, ficou apenas o tablet. Continuando, avança-se então a sua apresentação e aqui aparecem as alternativas para a pergunta: quais são os sobrinhos do Pato Donald? Vamos colocar uma incorreta e duas corretas. E enviamos. Foi enviado, o tempo ainda está correndo e assim que terminar a mesma, como podemos ver, está projetado a quantidade de percentuais dados a cada uma das alternativas. Avançado o slide com um clique, as respostas corretas ou alternativas que deveriam ser assinaladas corretas é dado no feedback do dispositivo, e no caso, inclusive, uma incorreta. Como são duas perguntas, termina-se o quiz e aqui é dado então o resultado final. Prosseguindo a apresentação do slide, aqui vem aquela alternativa do ranking, ou aquela questão envolvendo o ranking. Quem foi o melhor? Pelé ou Maradona? Vamos colocar aqui Pelé. Caso ele queira trocar, basta clicar no outro. Então, primeiro Pelé, segundo Maradona, ou então inverte-se. Desmarca lá e coloca desta forma. Enviado. E aí vemos a classificação dada. Primeiro Pelé e segundo Maradona. A próxima questão envolvendo o ranqueamento, note que na apresentação está na ordem correta, ou seja, historicamente, esta é a ordem dos presidentes eleitos após 1988. Porém, no dispositivo está apresentado de uma forma aleatória. Isso porque foi programado para que seja efetivamente randomizada a alternativa. Ou seja, cada espectador terá uma apresentação em ordem diferenciada. Vamos marcar aqui a ordem. Então, primeiro Collor, depois Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro. Enviamos ela. E a ordem é apresentada com a gradação da barra, como pode ser observado. Portanto, essa é a forma de como apresentar o ranking e um quiz.
No nosso próximo e último vídeo, faremos uma revisão, complementações e daremos dicas de como usar o Slido dentro de suas apresentações. Até lá!